Eu vejo o retrato deste mundo, um abismo profundo, tragando o pecador. E vejo qual ovelha sem pastor, os homens morrendo numa arena de dor. Enquanto eles insistem nessa estrada, eu vejo cravada lá no monte uma cruz. E em grandes agonias o Messias, o Salvador de todos nós, Jesus. Amém. Aleluia. Deus tem tanto amor pra dar. Deus tem tanto amor pra dar. Porque seu Filho deu, o qual morreu pra nos salvar. Deus tem tanto amor pra dar. Mas no deserto agreste deste mundo, nosso Deus plantou e regou sua linda flor, a rosa de Saron, de olor sem fim, que no jardim de Deus se chama amor. Deus tem tanto amor pra dar. Deus tem tanto amor pra dar. Porque seu Filho deu, o qual morreu pra nos salvar. Deus tem tanto amor pra dar. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, desejamos cada momento ser os verdadeiros crentes, aquele que crê na promessa do dia, porque não adianta ser crente crendo em promessas de ontem e vivendo o maná de ontem, mas o verdadeiro crente é aquele que crê e vive e come o maná do dia. Pedimos ao Senhor manifestar sua bênção em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nada temer.
Mateus 19. Nós vamos ler Mateus capítulo 19, desde o primeiro versículo. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Amém. Pode sentar, irmãos. Tem alguma coisa que é bom a gente notar. A Bíblia informa que há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Dificilmente você vai encontrar sodomitas que já vieram do ventre da mãe, efeminados que já vieram do ventre da mãe. Por quê? Porque é uma escolha que a pessoa faz. Ela faz essa escolha. Eunucos podem nascer, já vir do ventre da mãe. Eunuco é aquele homem que não tem relação com mulher. Ele, no passado, tomava conta da mulher do rei. Só um eunuco podia tomar conta da mulher do rei, porque não tinha perigo. Ele não tinha perigo com a mulher do rei. Então, era conhecido como eunuco. E tem eunucos que... tem uns que se fazem eunucos. Eles mesmos podem se fazer. E o Senhor Jesus diz que tem uns que foram castrados pelos homens. Então tem tudo isso, mas não tem efeminados que vieram do ventre da mãe. Tem que entender isso. É uma escolha, esse menino, esse rapazinho, é a escolha que ele faz. Ele não nasceu do ventre da mãe pervertido. Ele perverteu depois do nascimento. Ele perverteu. É companheirismo com alguém, é ficar brincando de boneca, é comércio pequeno, começa assim, já é um mau companheirismo. E depois de grande, fica mais entre homens, não fica entre mulheres. Hoje está assim, se fica entre mulher, fala, um mulherengo. Mas se fica entre homens, é homossexual. Aquele espírito que está atuando entre eles.
precisa ver com quem anda. Porque se você sabe que uma pessoa, um rapaz, tem um espírito homossexual, quer dizer, você não pode tê-lo como o seu parceiro, o seu colega, o seu companheiro. Vamos ali, vem aqui, ó, porque senão você é da mesma coisa. Você tem feito a mesma escolha. É a mesma moça, a moça sabe que uma outra é prostituta. Aí ela pega, não, eu vou ser amiga da prostituta ali mesmo, vamos ali, vamos ali, vamos ali. E daqui a pouco você foi lá. E nem ficou sabendo, né? Você vai e não sabe. Então, o que é? É uma escolha, a pessoa faz a escolha. Faz a escolha. Você faz a escolha se você quer fumar, quer beber, quer mentir, quer roubar. Você faz a escolha. Se você não quer, você fez a escolha também. Não vou fazer essas coisas. É uma escolha que você faz. Então, me veio isso daqui agora, a hora que eu terminei de ler aqui, me veio estas coisas, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Eles não quiseram se macular com mulheres, quiseram fazer isso para si próprio. Isso não quer dizer que eles se castraram fisicamente, é a forma espiritual, é este daqui. Ele venceu a si próprio, venceu sua natureza. Por isso São Paulo veio e mostrou que se você vai abrasar, então case-se. Quer dizer, se você vai abrasar, você não consegue fazer-se um eunuco. Então vai casar. Tem a via correta. Deus já fez a via correta. Deus fez o homem e a mulher estava no homem. Deus nunca tirou um homem de um homem para dar para um homem. Bom, não vamos mexer com quem tem esses espíritos, mas praticamente estamos mexendo. O que vamos fazer? Nossa intenção não é mexer, mas é auxiliar as pessoas para ver, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem e a mulher estava no homem. A mulher é a parceira do homem. Deus nunca fez o homem para ser o companheiro do homem. Você pode ter um cão, né? Um cachorro diz que é o amigo do homem. Pode ter um cão. Agora, você dizer que Deus fez o homem para o homem, quer dizer, não tem Bíblia para isso. Também quem crê nessa coiseira toda do mundo aí, não tem Bíblia para eles também. Eles não querem nem saber de Bíblia, não querem saber. Mas vamos aqui mexer com o povo crente, que nós devemos ser os verdadeiros crentes. Porque você não é crente apenas porque é um luterano, um wesleyano e um pentecostal. Que esse tipo de crente, tem por todo lado. Deus está em busca de um crente genuíno, de um crente original, de um crente da era que ele vive. Eu vou chegar lá. Me veio de uma hora para outra, me veio esse parágrafo, eu tenho que comentar sobre ele. Mas temos alguns comentários antes. E você, moça, faz a sua separação, a sua escolha, melhor. Você separa a si própria da má colega, da má moça. Você separa, rapaz, a si próprio do rapaz que não é o homem verdadeiro, que ele é mestiço. Você faz a separação. Ela diz, não, isso daí é fazer acepção de pessoas. Não, eu não sou obrigado a andar com adúltero para dizer que eu amo todo mundo. Não sou obrigado a andar com ladrão para dizer que eu amo todo mundo. E Jesus não andou com ladrão, mas foi morto entre ladrões. E só pôde salvar um, porque um era dele, o outro não era. Então, se você notar, talvez você me ouve através do rádio, você note que você tem uma natureza errada, não é do verdadeiro homem, é uma opção sua. Isso é uma opção do homem, é um mau caráter do homem. É ele quem vai fazer a opção. Vou ser homem com H maiúsculo ou vou ser homem?
Certo? É ele que faz a escolha. Porque isso não tem tamanho não, viu? Tem tamanho não. Não tem tamanho do homem. Você vê um homem mezarrão, fez a escolha. Ele fez a escolha dele. E você pode mudar ele. O pai não muda, a mãe não muda, ninguém muda essa pessoa. Praticamente, se você não quiser, nem Deus te muda. Porque ele já te deu o livre-arbítrio para você escolher. Você é homem ou efeminado, você é mulher ou lésbica. É você que faz a sua escolha. Não é Deus que vai forçar você, não. Deus deu o livre-arbítrio. Nem Deus pode entrar no nosso livre-arbítrio. Pois se vamos para o inferno, não foi Deus que mandou. Nós escolhemos o inferno. Porque é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Não é Deus que manda todo mundo para o inferno. O povo vai para o inferno porque quer. Tem o céu para ir, por que vai para o inferno? Por que vão para o inferno? Porque escolheram o inferno. Então, por quê? E você vê, não nasceu homem, nasceu. E depois não fez uma escolha? Fez uma escolha. Você pode vencer essa natureza. Você pode vencer. É como o homem. O profeta diz também que tem homem que nasceu com uma forte tendência sexual. Quer dizer, ele tem uma tendência para ser um adúltero. Para falar claro, forte tendência sexual. Então ele tem tendência para ser um adúltero. Agora, quem vai controlar ele é ele com o livre-arbítrio. Pedir a Deus e controlar a si mesmo. Para não ser um adúltero. E ele pode continuar com a sua forte tendência sexual. Mas controlando, dominando. Ele não é mais homem que os outros só porque ele é assim. Ele até é menos quando ele não controla. Ele até é menos. Ele deve olhar para isso e dizer, eu não sou o homem que devia ser. Porque eu devia ter força, controle sobre o meu próprio corpo. Eu deveria ter controle sobre minha própria natureza. Eu deveria fazer uma opção para o que é correto. Não é para dizer, eu sou homem. E aí sai adulterando e cobiçando a mulher dos outros, filho dos outros e fazendo o que não presta. Quer dizer, espírito errado. A pessoa está precisando de ter um domínio sobre si. Por isso a Bíblia tem também um fruto do Espírito que chama-se domínio próprio. Então eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá domínio próprio. Você pega e tem domínio próprio. Entende? Então, se nós não temos domínio sobre nós mesmos, domínio próprio, como que nós vamos conseguir ensinar os outros a vencer se nós não vencemos a nós mesmos? Naquilo que nós não vencemos a nós mesmos, nós não damos nem conselho para os outros. Porque não dá conta. E o correto é pregar a Bíblia. O correto é pregar a Bíblia. Mas naquela parte que você não dá conta, você não tem unção para transmitir. Há necessariamente unção para transmitir toda a palavra de Deus. A gente precisa do Espírito de Deus para isso. Amém? Bom, parece que eu estou partindo para um campo aqui, e tem hora que a gente pisa num campo perigoso aí, que os outros não gostam, né? Mas fique então ciente, vou terminar essa palestrinha desse sentido, que a escolha de homossexualismo é você quem faz. Deus não te fez assim. Deus fez o homem. Deus não fez nem o escravo. Deus fez o homem, diz o profeta, e os homens fizeram os escravos. Mas Deus fez o homem. Agora Deus pega e liberta o homem, como ele foi lá no Egito e libertou os escravos. Diz, vocês são meus, não pode ser escravo de Faraó. Mandou Moisés e os libertou. Veio Cristo e diz, vocês são meus, não pode ser escravo de Satanás. Cristo veio e nos libertou. Amém? Então é uma escolha sua. É uma escolha sua. Você pode pedir a Deus que Deus te dá força para você andar como homem, falar como homem, agir como homem. Deus te dá graça para isso. Eu devo estar falando para crente. E crente que precisa produzir a fé da hora, fé do momento.
não a fé da era passada, porque cada era teve uma fé e teve uma manifestação de gente daquele tipo de fé. E a nossa era também tem um povo que manifesta esta fé. Amém? Bom, vamos aqui. Você sabe que você tem uma alma, e esta alma é do mundo, e ela será destruída. A alma do mundo. Ezequiel 33. A alma que pecar, essa morrerá. Então você tem uma alma, que a alma é a natureza do espírito. E essa natureza é do mundo. E é nisso que você tem que notar. Você tem uma natureza, você já nasceu aqui com essa natureza, é uma natureza do mundo. Então tudo que não presta, ela gosta. Tudo que não presta, ela gosta. Essa alma gosta. Então toda alma que pecar, essa morrerá. Eu tenho aqui o parágrafo 231 do Futuro Lar. Quem sabe dá para a gente ler alguma coisa para vocês também nesse escudo. 231, o Futuro Lar. Ele diz assim, ó, ele mesmo destruirá aquela alma. Mas vê você, ele não pode destruir a si mesmo e permanecer Deus. Então, se aquela alma é do mundo, ela tem que ser destruída. Agora, se a sua alma é de Deus, Deus não tem de destruir. Como Deus vai destruir a sua alma, que a sua alma veio dele, ele destruindo a sua alma, ele está destruindo ele mesmo. Mas o que é que ele destrói? Está destruindo a alma que é do mundo. Aquela que é do mundo. Então, se aquela alma é do mundo, ela tem que ser destruída. Mas se é eterna com Deus, ela nunca principiou, porque é parte de Deus. Ela nunca pode ser destruída. Amém? Esta é a alma. Quero que vocês acompanhem aqui algum pensamento sobre a alma e o corpo, apenas para a nossa palestra hoje. Parágrafo 271, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Olha para você ver que há uma recompensa até para o corpo, quando a sua alma é de Deus. Porque se a sua alma é de Deus, o seu corpo também será de Deus. Mas se a sua alma não é de Deus, o seu corpo perecerá. A alma perece e o corpo perece. Vale a pena hoje darmos uma olhadinha para a nossa alma e vermos que ela é de Deus. E o nosso corpo, por mais que vai lutar contra a alma, porque o corpo é a carne, é a natureza ferrenha deste mundo, só que é o que não presta. Esta alma vai controlar esse corpo em todos os momentos. A alma controlará, porque essa alma é de Deus, e não tem nada que vence Deus. Você nunca encontra Deus vencido. Você encontra a carne vencida de um Sansão, mas Deus não foi vencido. Você encontra a carne de Davi vencida, mas Deus não foi vencido. E assim por diante, você vai encontrando carne de homens que falharam, que pecaram, a carne de Noé que embriagou, mas Deus não foi vencido. Então, Deus sempre tem uma alma que Ele trata com ela. A alma é a natureza do espírito. E essa alma está dentro de um corpo. Deus não trata com a alma apenas uma alma sem um corpo. Tem que estar dentro de um corpo. Tem que ter um corpo. Você não é perfeito nem completo se você não for corpo, espírito e alma. Para ser completo, você tem que ser corpo, espírito e alma. Aí você é completo. Então Deus vem e muda a sua natureza. Ele tira a alma do mundo e põe a natureza dele. A alma dele. Você diz, então foi ali que eu principiei. Não. Foi ali que você aceitou. Foi ali que você creu. Foi ali que você decidiu. Mas
como Deus é eterno, a sua alma é eterna também. Isto é claro, irmãos, que aqueles que são de Deus, disse Jesus, ouve a palavra de Deus. Em outras palavras, se você não é de Deus, não escutará a palavra de Deus. Porque quem é de Deus, escuta, ouve, dá ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus está onde? E aí você vai, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu sou um trinitariano. Isso não é palavra de Deus, você está enganado. Isso é a palavra do homem, não é a palavra de Deus. A mulher diz, eu sou uma pregadora e eu prego para valer. Diz, então, mas não é a palavra de Deus que você prega. Eu prego a Bíblia, mas não é a Bíblia de Deus. Eu carrego esse livro aqui da capa preta, eu prego ele. Não é ainda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para a senhora não pregar. Então isso está mostrando, se a mulher não fizer a opção para poder dar lugar para essa alma de Deus manifestar dentro dela, ela vai pregar o evangelho e vai para o inferno. Pregadores vão pregar o evangelho, a Bíblia, e vão para o inferno. Mas não pode, leia São Mateus capítulo 7, verso 19 em diante, e você vai ver, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei no seu nome, eu preguei no seu nome, apartai-vos de mim, vocês não ouviram a minha palavra, porque vocês não eram de Deus. Isso não quer dizer que as pessoas eram lá do mundo, bebia, fumava, jogava, não, irmãos, não. Se você notar capítulo 7 de São Mateus, eles estavam dizendo que pregavam no nome de Jesus. Eles pregavam, eles expulsavam demônios. Então não é gente do mundo não, é crente mesmo. Só que não é o tipo de crente que Deus reconhece. Eu não quero ser o crente que Deus não reconhece. Eu quero ser o crente que Deus reconhece. E o crente que Deus reconhece é o crente que crê na palavra que Deus manifesta no dia que o crente vive. Diz, pastor, mas eu carrego a Bíblia, eu ando com essa Bíblia, e você não aceita nem o batismo em nome de Jesus Cristo, para você ver o tanto de crente que você é. É para você notar, dá uma examinada na sua alma, que ela não é de Deus, você precisa trocar essa alma, e você tem opção para isso. Aquele que ouve a palavra de Deus, você ouve, alcança a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você tem tido fé, mas não é a fé original, porque você não tem crido na palavra original. Para você crer na palavra original, você precisa ter uma fé original, e até um ouvido original, um ouvido para ouvir Deus, não é ouvido para ouvir pastor, não é ouvido para ouvir igreja, não, é ouvido para ouvir Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que tipo de ouvido? Será que tem um ouvido diferente? Tem. Não importa se a orelha é grande, se a orelha é pequena, é o ouvido que manda. O que é isso? É a qualidade de audição espiritual. É espiritual. Você não consegue ouvir o que é do Espírito, mas aquele que tem ouvido, isso quer dizer, já é um ouvido predestinado, já é um ouvido de Deus, aí ele vai ouvir Deus. Mas se ele tem ouvido do pai, da mãe, da igreja, do pastor, ele vai ouvir esse povo. Mas se ele tem um ouvido de Deus, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que ter ouvido de Deus para ouvir Deus. Amém. Aleluia. Se não for de Deus, não escuta Deus. Não adianta, irmão. Não adianta. A pessoa fica muito enganada. Eva estava tão enganada. A minha falha aqui foi só numa coisinha.
Ele disse para não comer do fruto, e a serpente perguntou para mim se era de todo o fruto do jardim. Eu disse que não, eu falei para ele que não, era só desse fruto que não podia comer. Porque não podia comer, senão nós morreríamos. Aí a serpente falou para Eva, não, você não vai morrer não. E a Eva diz, arrasou. Deus falou, se comer, morre. Se comer, morre. Não arrasou não. Deus diz que morre, morre. Se Deus diz o dia que essa alma pecar, ela morrerá. Não adianta você querer ressuscitar, que ela vai morrer mesmo. Você precisa ouvir Deus, para poder ter uma outra alma. A alma é a natureza do Espírito. A natureza do Espírito é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É a natureza do Espírito. Olha para você ver. É a natureza do Espírito. Meu Deus. A gente pode ter as 7 virtudes e não ter o Espírito Santo. Do mesmo jeito que pode ter os 9 dons e não ter o Espírito Santo. Caiu isso em você? Só não, mas se eu tiver aquelas 7 naturezas, você pode ter as 7 naturezas, mas não é a natureza do Cordeiro. Você pode ter aqui as 7 naturezas, mas não é a natureza de Jesus Cristo. Então como que o Espírito Santo pode descer? Não pode. Mas você está usufruindo de bondade, gente que tem fé, virtude. Virtude é força e poder. É gente que tem ciência, que é conhecimento de Deus. Temperança, que é responder carinhosamente quando lhe falam intrigadamente. Eles falam arregaçando a manga da camisa e do paletó, e você fica tão calmo perto deles. É assim que é temperança. Paciência. Paciência, o profeta diz, é paciência com Deus. Deus falou, você crê. Pode demorar, mas você fala como Abraão, o menino vai vir. Aí você diz, Jesus Cristo vai vir. Mas desde que os pais dormiram, nós estamos pregando que ele vai vir e até hoje não veio. Mas eu continuo dizendo, mas ele vai vir. O que é isto? Esta é a paciência de ver cumprida a Bíblia Sagrada. E aí vai, piedade é ser como Cristo. Piedade, ser como Cristo. Misericórdia. Agora, você pode ser como o papai, como a mamãe. Você pode ser como o pastor, porque tem gente que fala igual o pastor. Se o pastor fala choroso, a congregação, todo mundo ora chorando. Se o pastor é um gritador, toda a igreja grita. O profeta diz que é assim. É desse jeito. Porque um pega o espírito do outro, ao invés de pegar o Espírito Santo. Então começa um monte de xerox aqui, e não adianta nada. Nós estamos precisando do Espírito Santo, do original, não de cópia. Do original. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, não há necessidade de parecer a mamãe, parecer o papai, parecer o pastor. Conforme a igreja, a irmã, você olha nela assim, conforme o coque que ela usa, você sabe que igreja ela é. Por quê? Porque tem igreja que diz que tem que, para que ficar com esse cabelo solto? Enrola. Então ela faz um coque e pronto. E conforme o lugar que põe o coque também, se é em cima, se é de lado, se é no centro, assim por dentro. Então você vai ficar sabendo de que igreja ela é. Não é criticando não, isso daí é porque a igreja ensina daquele jeito e o povo anda daquele jeito. Agora no nosso meio você pode ver que cada uma vem de um jeito, cada uma usa o seu cabelo de um jeito. Porque perguntar para o irmão Brana como usar, diz, olha, use do jeito que agrada o seu marido. Não é assim? Em outras palavras, use do jeito que agrada o seu marido. Perguntar para ele se podia tingir cabelo, que tem hora que nós encontramos fariseus também na mensagem, diz, isso daí não pode, mas você vai ter que entender, isso daí não tem Bíblia para defender. Defende daí com a Bíblia. Defende, a Bíblia está escrito que não pode, a Bíblia está escrito que não deve cortar o cabelo. Agora demais, deixa por conta da mulher.
Deixa ela fazer com o cabelo dela o que quiser, né? Deixa ela fazer. Porque aí está entre ela. Se ela quer fazer aquilo, enfeitar a sua cabeça de uma forma que uma prostituta enfeita, então aí ela tem um espírito errado nela. Mas se ela quer usar seu cabelo de uma forma que o seu marido gosta, ela vai usar e tudo bem. O marido olha para ela: querida, você está linda. Mas ela diz assim: não, eu não quero saber não, usar cabelo do jeito que meu marido. O cabelo é meu. Ah, pensei que você era casada. Quando a igreja é casada com Cristo, tudo dela é dele. Ela faz o que ele quer. Ela é sujeita, ela é submissa. Ele a ama, mas ela o reverencia. Aleluia. Bom, 271, futuro lar, senão eu não leio aqui. Presta atenção, eu estou dizendo: a alma que peca, ela morre. Está em Ezequiel 33. Irmão Brana falou sobre isso. Deus só não pode destruir uma alma que é dele. Mas o que não é dele, filho, o que não é dele vai ser destruído mesmo. Agora, eu estou lendo lá para o meio do parágrafo. Tem sido justificada, tem sido santificada, está falando sobre a terra, chamada e reclamada, e agora está por receber seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. E vocês são estas outras partes que saíram desta terra. Vocês são as outras partes que saíram da terra. Cada um de nós saímos da terra. Você vê esses carros bonitos, saiu tudo da terra. Oh, mas cada carrão bonito saiu tudo da terra. Deixa ele parado ali para você ver que a ferrugem vai corroendo, corroendo. Daqui uma centena de anos você só vê um monte de ferrugem, um monte de pó. Mas era bonito, mas era terra. Era terra. E não adianta você querer ser grande porque você é terra. E não adianta querer ser orgulhoso, como diz o ditado: a terra destruirá, comerá o seu orgulho, dissolverá com seu orgulho. Vai tudo para o cemitério. Pode ter um túmulo mais bonito, não, mas o meu lá é de mármore, mas quem está lá dentro? Um monte de osso seco. E se for os primeiros 3 dias ou mais, quem que está lá dentro? Um monte de bicho andando em cima de um corpo. Ah, mas aquele corpo é rico. Está cheio de bicho. Agora você nota uma coisa: o nosso corpo não tem nenhuma diferença do corpo de ninguém, por isso temos que amar todo mundo. Não há diferença do corpo de ninguém. A diferença está na escolha que você faz. Você escolhe o que é errado e o outro escolhe o que é certo. Essa é a diferença. E isso determina o destino da sua alma. É a escolha que você faz que determina o destino, onde a sua alma vai viver. Aí o profeta diz assim: vocês são parte da terra. Teu corpo, mostrado aqui na terra, num corpo. O corpo está para ser redimido. Agora tem um corpo, tem corpos de irmãos e irmãs que vai mostrar claramente a redenção aqui sobre a terra. No momento do rapto, quando der a ressurreição, esse corpo nosso, nós vivos, estou falando agora de vivo, vai dar a ressurreição, os mortos já vão vir num corpo incorruptível. Mas e nós que estamos aqui ainda, precisamos desse corpo incorruptível. E quando der a ressurreição, o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. O nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós então vamos mostrar que o nosso corpo foi redimido. Esse corpo redimido não é o corpo de todo mundo, é o corpo do eleito. A alma que vai para Deus é aquela que é de Deus, porque tem natureza de Deus. Se não tem, ela morre. Ela morre porque ela pecou, ela viveu só fumando, bebendo, cobiçando, adulterando, e nas novelas, e pornografia, e homossexualismo, e lésbica, e tanta coisa mais. Então, é uma alma pecadora, ela é morta. Agora, você
faz um pacto com Deus: Senhor, eu te dou minha alma pecadora, dá-me a tua alma santa. E ele diz: sim, eu mato essa alma pecadora, eu a desfaço, eu a destruo. E nós não a temos. Agora o que você tem é a natureza de Deus em você. Mas você tem um corpo que essa carne ainda clama por coisas pecaminosas. Então o que está precisando? Da redenção desse corpo, porque a sua alma quer Deus, mas o seu corpo quer mundo. A sua alma quer vir à igreja, o seu corpo quer ir para a cama. A sua alma quer servir a Deus, quer orar, o seu corpo quer passear, quer pescar. A sua alma ama a Deus, mas o seu corpo ama o mundo. E o que está precisando? Eu estou precisando colocar esse corpo em sujeição à alma que eu recebi agora. Eu recebi a alma de Deus. Isto quer dizer a natureza cétupla do Cordeiro. Recebemos. Agora houve uma mudança. O nosso corpo ainda não está redimido. É por isso que ele clama o mundo e você dá a Deus. O corpo fica louquinho de raiva. Você já notou isso? Já notou? O seu corpo quer mundo, você dá a Deus. Não diga que você tem uma carne melhor do que a dos outros, porque não tem não. A carne é tudo igual. A diferença está na alma. A diferença está na alma. Está na mudança de natureza ali dentro. Então, quando você põe o seu corpo em sujeição à sua alma, você não põe porque você é bom, você põe porque a natureza não é sua mais. A natureza da alma agora, do seu espírito, que é a sua alma, é Deus. E essa natureza, Deus, ele não suporta o pecado. Então ele põe para a rua, ele põe para fora. Você vai vendo ele com a pá, como diz São João, não, diz João. Ele diz, ele tem a pá na mão, para limpar toda a eira. Você só vê pasada de coisa que não presta fora do coração, fora da cabeça. E a cabeça trazendo mais o Espírito Santo trabalhando, só jogando fora. E, gente, nós não fazemos para dar trabalho para Deus. Nós damos trabalho para o Espírito Santo, quase que até dormindo. Quando vem sonhos errados, mas a hora que você acorda, pronto, aí o Espírito Santo já entra ali com a pá e já joga aquilo fora também. Precisa notar isso. A carne está aí só para trazer o que não presta para dentro do corpo. E ali dentro está a alma, que é a natureza do Espírito, que é Deus, esta alma agora. E ela está bombeando ali e jogando fora. E a carne jogando para dentro e a alma jogando para fora. Agora você diz, quem é que vai vencer? Quem você alimenta mais. Se a carne pede o mundo, você dá mundo para ela, quer dizer, como que a alma vai vencer? A alma vai ficando fraca. Mas se a carne pede o mundo, a carne pede os prazeres carnais, tudo aquilo que é excessivo, você vai ter que entender isso. Tudo que excede, a carne pede. Aí você pega, não dá para ela morre de fome. A carne morre de fome. Aí o corpo quer, você não dá. Aí você vai vendo um corpinho magérrimo, fraquinho, e a sua alma robusta. A alma robusta, tem hora que o corpo não está aguentando vir na igreja. A alma vem. Você não entende isso? A alma vem. A alma traz até aquele corpo na igreja. Aí o corpo é um reclamador, eu estou fraco, eu estou cansado, eu não posso, eu não aguento. E a alma diz, não, nós vai desse jeito mesmo, vamos para lá. A alma diz, vamos para lá porque eu vou acabar com você lá mesmo. Eu vou acabar com você lá. Vamos para lá, vamos servir a Deus. Vamos orar. Não, mas estou com sono, vamos orar assim mesmo. Com sono e tudo, a alma diz, vamos orar assim mesmo. Vamos para o culto, cansado, arrastando a perna. Vamos assim mesmo. Irmãos, a alma dá um castigo para o corpo, mas se você alimentar o corpo, ele dá um castigo para a alma. Alimenta só a carne, alimenta a carne. Alimentar a carne não é da carne para carne, não. Talvez você pense, eu vou matar um boi. Né?
Não é comer bastante coisa e engordar, não. Não é isso não. Eu estou falando aqui de forma espiritual. Você tem que estar percebendo isso. Agora, você tem que notar isto, que se você alimenta o seu corpo, mais a carne, mais com as coisas do mundo, você não tem vontade de vir orar mesmo. Vamos terça-feira no culto de oração? Ah não, hoje não dá. A carne venceu. Ah, mas hoje deve ter uma mensagem boa lá para nós. Ah, não, mas eu vou deixar para domingo. Dominguista. Eu vou deixar para domingo. O outro é sabatista. Eu vou deixar para sábado. E assim por diante. Irmãos, é o que você alimenta, você vive exatamente do natural, do que você alimenta. E no espiritual o profeta diz, é do que você alimenta que você vive. Se não alimenta da palavra de Deus, você não pode viver. Não pode viver. Meu Deus, quando é que eu chego para terminar? O corpo está para ser redimido, agora a alma está redimida. Ó, isto aqui é taxativo. A alma está redimida. Não é questão que vai estar, não. Ela está redimida. Se a sua alma é de Deus, Ele já te redimiu, a alma. O que está faltando é você dizer, eu aceito a redenção que Cristo trouxe para a minha alma. Tem gente que ainda não está nem aqui, mas Cristo já remiu a alma deles. Então eles têm que reconhecer que Cristo já os remiu e dizer, olha, eu aceito esta remissão que Cristo fez, morreu para me redimir minha alma, eu aceito, eu creio nele. Aleluia. O corpo está para ser redimido, agora a alma está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desce por processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu sua alma. Olha aqui, irmãos, a alma só está redimida quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Se não somos batizados com o Espírito Santo, a alma não está redimida, nem a alma. E nós precisamos até da redenção do corpo. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus são os únicos que terão seus corpos redimidos. Mas ninguém. Deus não vai redimir quem não é filho. Redimir é comprar de volta. Ele não compra de volta quem nunca foi dele. Isso é predestinação, sim. Alguém diz, então não adianta eu servir a Deus. É assim que você pensa. E eu não penso assim. Eu penso até em mudar a mente de Deus. Se eu escutar alguma voz dizendo assim, Osmar, você não é eleito, eu penso em dizer para essa voz, olha, eu sou. Talvez você encontre algum anjo que pode dizer para você que a sua alma não é eleita. Você diz, eu sou. Minha alma é eleita sim. Então você vai vencendo isso, você vai até o fim. Agora por quê? Porque suas obras vão declarar que há uma nova natureza aí dentro, gente. É seus atos que irão declarar que há uma nova natureza, que você pode lutar contra esses pensamentos negativos, dizendo, não sou de Deus, sou. Amém? E você, sendo parte da terra, está redimida por meio disso. Você está no processo agora, está crescendo de contínuo. Amém. Já tem tanta coisa boa, meu irmão, aqui, mas o nosso tempo é tão escasso, né? Eu não vou dar conta de tudo em 10 minutos, mas esta mensagem aqui é boa. Eu li essa leitura por causa dessa mensagem. Casamento e divórcio, página 50. Essa mensagem que eu tenho não tem parágrafo. Note, ele pode repudiá-la, Cristo pode repudiá-la, e falando do homem também, porém, ela não pode repudiá-la. Ele fez isso e provou, ele quem? Cristo fez isso, repudiou a igreja. E provou quando? Nos dias quando Lutero, Wesley e Pentecostes. Quando eles recusaram tornar-se mais profundos como parte dele, tendo um ato sexual, espiritual, para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Tem hora que as pessoas não sabem, o que é isso? Eles rejeitaram engravidar com a parte mais profunda da palavra. Você tem que saber que só o eleito engravida com esta parte mais profunda da palavra. Meu Deus, o que é parte mais profunda da palavra? É a primeira etapa do ministério de Mombrana? Não.
A segunda etapa do ministério de Mombrana? Não. A parte mais profunda é a terceira etapa do ministério de Mombrana. E o povo não quer engravidar com a terceira etapa. A terceira etapa é a abertura da palavra, e a abertura da palavra traz até a palavra falada. Entende? A manifestação da palavra falada. Mas, se não quer engravidar com a parte mais profunda da palavra, ele diz, vocês compreendem? A igreja luterana recusou que Cristo nunca mais tivesse qualquer desejo com ela. Lutero recusou, e deixa-me falar isto, entre aspas, vão chamar-me de algo a si mesmo, fecha aspas. Então, é deste mesmo jeito hoje em dia, com cada uma delas. Elas falham, pois não tomam a palavra. Eles recusam Cristo, e qualquer mulher que recusa um homem, sua criança, não tem direito nenhum a ser uma esposa para ele. Tem hora que as pessoas, as moças querem casar, mas não querem ter filhos. Bom, não é obrigado a ter filhos, mas tem uma coisa. Isso daqui não vai só de ter filho também não. É de aceitar o marido, é de ter o marido, como esposo. Por que viver desse jeito? Ela não tem direito de ser esposa para ele, quando recusa uma criança. Isso não quer dizer que tem que vir uma todo ano. Tudo tem que ser abalizado, gente. Tem que ser abalizado. Olha o tamanho do salário. Olha o tamanho do salário. Então tem que saber. Tem que saber como fazer, o que fazer, como fazer. Mas aqui está. Ele somente tomou, você se lembra na Bíblia quando o rei casou-se com Esther, porque a rainha recusou. Ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. O que aconteceu quando ela recusou a sair com o rei, a obedecê-lo? A Vasti, o rei mandou chama a Vasti lá para mim. Vasti diz, não vou, diga para o rei que eu não vou. Ele pôs ela fora, casou com outra, pôs ela fora e pegou Esther. Está na Bíblia, no livro de Esther. E é justo da mesma maneira como uma mulher que recusa ser esposa ao seu marido. Tem mulheres que fazem o marido sofrer a vida inteira, mas elas nunca chegam nesse ponto, porque o amor, Eros, deveria fazer com que esta mulher tivesse alguma atração pelo seu marido, sentisse algo pelo seu marido. Esse é o amor eros, sexual. É que não pode casar sem ele. Sem esse amor não pode. Eu amo o rapaz como meu irmão. O que é isso? Amar como irmão, então não casa com ele não. Tem que amar ele com amor eros para casar com ele, ao ponto de não poder viver sem ele. É ele, então ele é tudo para você. Nunca mais ninguém vai parar no seu caminho para te atrapalhar, nunca, porque é aquele ali, é aquele rapaz. Agora, se não é aquele rapaz, larga de mão. Tem que ser ele. Tem que ter amor eros. E muitas vezes os casais, a mulher já perdeu esse amor pelo marido. Eu amo meu marido, nós somos como irmão. Isso não é amor de marido. Está errado. Cada um dormindo numa cama. Mas nós amamos. Mas não é o amor correto. Tem muita gente que ama Jesus, mas não quer dormir com a palavra. Não quer engravidar com a Bíblia. Mas se colocar qualquer galanzinho de uma igreja moderna, elas vão. Por que não querem engravidar com a palavra? Com a parte mais profunda, com a revelação dos selos. É isso que deve descer no coração. Marido e mulher deve ser desse jeito. Só por doença mesmo. E olha, é doença, é velhice, é que chega a esse ponto. Agora nós estamos como Abraão e Sara, que passamos já da idade, 20 anos sem uma relação normal. Mas depois disso, Deus chegou, renovou. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a promessa chega, renova. Abraão e Sara tiveram contato novamente. O profeta diz de 20 anos que eles estavam separados, nesse ponto.
20 anos, podia dormir junto, mas eles já estavam velhos. Não se preocupava mais com essa parte do amor eros. Mas agora, a promessa chegou. E Sara se engravidou com 90 anos. E Abraão com 100 foi pai. Porque aquele amor estava ali, tinha amor de Deus, que é o perfeito, tem amor fraternal, que é cuidar um do outro, tem amor eros, que é o sentir sensualmente pelo marido e pela esposa. Porque se não sente isso, sente por outra pessoa. Você nunca é um homem vazio. Se o seu amor eros não for por sua esposa, é por outra coisa, é por um adultério. Se o amor eros dessa mulher não for pelo marido, é por outro homem. Porque ninguém fica sem isto, sem esse amor. Porque quando há perversão, aí vem o amor eros também. Como dizem, que aí passou para o pervertido, de homem para homem. Ah, eu amo ele. Um homem amando o outro. Está errado, mas eles querem continuar amando. A igreja amar o mundo está errado, mas ela quer continuar amando. O crente tem que amar a palavra te ama, a palavra quer dormir com você, a palavra quer entrar em contato com você. Se vocês pudessem entender o que é a vida com Deus, vocês saberiam do natural, aquela vida prazerosa que você tem com seu marido, é a vida que você deve sentir com Deus espiritualmente. Aquela vida prazerosa que você tem com sua esposa, é a vida espiritual que você tem que sentir com Deus, sentir bem com Deus. Se emocionar e dizer, Senhor, eu não te largo mesmo, é o Senhor que me guarda. Porque se o Senhor não me guardar, eu pereço, mas o Senhor me guarda. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, por sua palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Amém. Eu vivia nas trevas, sem luz e sem proteção. A minha alma estava morta, sem Deus e sem salvação. Como é triste andar sem rumo, sem amor no coração, sem fé e sem esperança, sem Jesus e sem perdão. Mas um dia olhei pra cruz de Jesus, meu Salvador, onde seu sangue verteu. Foi humilhado, foi castigado e muito sofreu. Sofreu por mim, sofreu por você e depois morreu. Aleluia. Deixe a sua alma gozar das bem-aventuranças divinas, daquilo que Deus tem preparado para nós, para este tempo final. Sua mensagem. Eu estava cego, longe do Senhor, mas agora estou perto do meu Salvador. Com lágrimas nos olhos, contrito me prostrei e arrependido a Ele me entreguei. Então eu recebi a graça de Jesus, deixei de andar nas trevas e agora ando na luz. Com meu Jesus, então eu recebi a graça Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Deixei de andar nas trevas e agora ando na luz. Com meu Jesus. Andar na luz é andar com a mensagem do dia. É dormir com Deus, mas na mensagem do dia. Deus está nessa cama da mensagem do profeta, você dorme noutra?